Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito de Deus, a glória de Deus neste mundo, é isso mesmo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Criador, aquele que disse assim, haja luz, e a luz se fez, só com a sua voz, com a sua palavra. Esse Espírito, o Espírito da criação, é a glória de Deus neste mundo. Só que essa glória de Deus quer estar dentro de você. A glória de Deus quer estar dentro de você. Você tem que ter a glória de Deus dentro de si para que você possa conhecer o Deus invisível, desconhecido, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, para que então você possa ser testemunha viva da ressurreição do Filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você já imaginou isso? Você já pensou nisso? Só por um momento. Porque muita gente fala em Deus, muita gente tem muitos deuses. Existem há milhões de deuses criados pela arte e imaginação do homem. Só que existe apenas um único Deus, o Criador. O princípio e o fim, o alfa e o ômega. Esse Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, a Israel, a Davi, aos profetas, aos reis no passado. Esse Deus, o Deus da Bíblia, quer se revelar a você. Você acredita nisso? Você acredita mesmo que esse Deus, o Criador, queira se revelar para você, uma pessoa excluída da sociedade, exilada da sociedade, martirizada pela sociedade, vivenciando os momentos mais difíceis da sua vida? Pois bem, não se esqueça que Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Sede de quê? Não precisava de falar, quem tem sede de água, venha a mim, porque a água tinha naquela altura, nos poços. Não era água física, H2O. A água que representa a vida representa também o espírito da vida, o espírito da criação. Jesus disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água viva é o Espírito Santo, é a glória de Deus dentro da gente. Então, se você quer essa glória, Ele quer, está prometido, Ele prometeu, Ele quer fazer morada em você. Ele quer. Mas você também tem que querer. Porque se Ele quer e você não quer, nada vai ser feito. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta, ele não entra sem a permissão do dono da casa. Você tem um corpo, o seu corpo é a casa que Deus quer fazer morada. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Mas sede de quê, o bispo? Sede de conhecer a Deus. Você tem que conhecê-lo. Porque se você não conhece, se você não o conhece,
Como que você vai crer nele? Como que você vai segui-lo? Como que você vai ser testemunha viva da ressurreição do Filho dele, Jesus? Como? Como? Que é o que acontece nesse mundo. As religiões falam muito, cada uma fala do seu Deus. Qual é o Deus, ô bispo? Quem é esse Deus desconhecido? Pois bem, só você conhecendo-o. Não adianta eu ficar falando aqui que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, Ele dá vida e vida com abundância, etc, etc. Se você não conhecê-lo, vai ficar na mesma, vai dar no mesmo. Mas para você conhecê-lo, só o Espírito Santo para revelá-lo. Não sou eu, não é nenhum teólogo, nenhuma religião, nenhum pastor, bispo, padre, cardeal, papa, seja lá o que for. Ninguém, ser humano, não pode revelar Deus para você. Só Ele mesmo. E Ele faz isso na pessoa do Espírito Santo. Talvez você seja aquela pessoa que acredita que os espíritos dos mortos voltem à terra e se comunicam com os vivos. Muito bem, minha amiga, meu amigo. Faça um exame, faça uma prova, coloque na balança, veja essas pessoas que acreditam nessa balela, veja a vida delas. Veja, compare a vida delas com a vida daqueles que creem no Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, que tem o Espírito de Deus. Veja a diferença. Então você há de convir, você é uma pessoa inteligente, você há de convir que quem tem o Espírito de Deus tem vida. Quem tem o Espírito de Deus tem algo para dar para os outros. Aliás, eu digo mais, quem tem o Espírito Santo só quer dar. Só quer dar. Mas quem não tem, vive em busca. Quer buscar, quer achar, quer algo mais, quer receber. Então você é uma dessas pessoas. Ou você tem o Espírito Santo e tem prazer em dar o que você tem, então é Deus dentro de você. Porque Deus quer dar vida para todos, mas nem todos têm ouvidos para ouvir a sua voz, nem todos têm olhos para o verem, porque estão cegados, seus entendimentos estão cegados pelos deuses deste mundo. Então, se você é aquela criatura que quer conhecer a Deus, Ele, mais do que você, quer se fazer conhecido de você. Mas há um preço a pagar. Há um preço. O preço? Qual é o preço, bispo? O preço não é dinheiro, não. Não é uma oferta, não. O preço é a vida inteira. É você se comprometer 100% com Ele, porque Ele não nos dá o Espírito Santo, que nos revela Jesus, que nos faz testemunhas do Jesus ressurreto. O Espírito Santo, quando ele vem em toda a sua plenitude. Jesus disse, Deus não nos dá o Espírito Santo, por medida. Então ele não aceita, obviamente, uma pessoa que se entrega por medida. Que se entrega, por exemplo, 90%, 99%, 99,999% não serve. Tem que ser 100%. Tem que ser total. Espírito, alma e corpo, 100%. Para que você possa receber o Espírito
do Deus vivo e conhecer o Deus que eu conheci quando eu tinha 19 anos de idade e que mudou a minha vida, mudou os meus pensamentos, mudou tudo. Então eu posso falar dele para você porque eu o conheci e conheço-o. Quando eu leio a Bíblia, eu ouço a palavra dele, eu ouço a voz dele. Então, todos os dias estamos aqui falando a respeito das Sagradas Escrituras, dele e também dele. Mas eu estou falando do que eu sei, do que eu conheço. Eu não estou falando de um Deus, pessoal, é assim. Não, ele existe. A glória dele existe aqui neste mundo, disponível para os que têm sede de conhecê-lo. Mas sede, você sabe quando a pessoa tem sede, ela fica louca para beber água. Ainda que seja uma gota d'água, já é alguma coisa. Pois bem, quando a pessoa tem sede, ela prioriza saciar essa sede. Não é a verdade? Ela tem sede. Então, minha amiga e meu amigo, a glória de Deus quer viver dentro de você. Mas, por outro lado, você tem que querer. Porque querer todo mundo quer. Mas nem todos provam para si mesmas ou para si mesmos que querem. Para que a gente prove para Deus que a gente o quer. Aliás, não precisamos provar para ele, porque ele sabe de todas as coisas. Mas para nós mesmos, e para o diabo, e para o mundo, nós temos que provar que o queremos. Que o queremos em primeiro lugar na nossa vida. Jesus disse, aliás, nós começamos essa semana, começou essa madrugada, meia-noite, nós fizemos um propósito para aqueles que querem, que têm sede de ter o Espírito Santo. Você quer receber o Espírito Santo? Você quer a glória de Deus dentro de você? Para que a glória de Deus se manifeste na sua vida e faça de você uma fonte? Porque é isso que ele quer fazer. Ele quer descer sobre você e fazer de você uma fonte. Ao invés, uma fonte, você sabe, a fonte dá. A fonte está sempre dando água, seja no calor, no frio, no inverno, no verão, qualquer que seja a temperatura, quem é fonte está sempre dando, e dando, e dando para quem tem sede. Pois bem, se você quer ser uma fonte, você tem que se disponibilizar 100% para ele. Então, o propósito que nós começamos para esta semana, 7 dias a partir de hoje, você pode fazer também, porque eu penso, eu creio, e essa é uma, digamos assim, uma inspiração divina. Eu penso, eu creio, porque se você quer mesmo, então você vai sacrificar. O que você vai sacrificar? Até o meio-dia você vai ficar em jejum. Se você já comeu, você já tomou café, não tem problema. Você começa amanhã, mas começa. Então você vai ficar em jejum até o meio-dia. Em jejum também de informações. Ao invés de você ficar buscando notícias, etc., ver as modas, etc., você vai ocupar a sua mente nessa metade, na primeira metade do dia, de cada dia desta semana, você vai deixar de lado as informações e vai pensar os pensamentos de Deus. Qual o pensamento que nós sugerimos, que estamos colocando para você fixar o seu pensamento, sua mente, e então colocar em prática? Olha só, Jesus disse, preste atenção, Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto, continua Jesus falando,
Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, vamos à primeira parte. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, como que nós estamos em Jesus? Como é que eu estou em Jesus? Eu vou falar de mim, para ficar mais claro a explicação. Então, eu estou em Jesus porque os meus pensamentos estão sempre focados nele, naqueles pensamentos dele. Eu não vejo Jesus, eu não sinto Jesus, eu não toco em Jesus, não. Mas eu estou seguro, firme, de todo o meu coração. Toda a minha vida foi pautada, desde os 19 anos, foi pautada em cima do que ele disse, das suas palavras. Então, quando eu apliquei as suas palavras na minha vida, na minha mente, e pautei a minha vida, meu futuro, sobre as promessas dele, então eu estive e estou e estarei em Jesus. E porque estou em Jesus, e as palavras dele estão em mim, então eu atendo essa primeira necessidade, essa primeira obrigação, digamos assim, esse primeiro sacrifício. Olha só, se vós estiverdes em mim, você tem que estar em Jesus. Você não pode estar com a sua mente dividida em nada, em ninguém, nem com o mundo, nem com os seus entes queridos, mais queridos. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o único, o primeiro na sua vida, o primeiro e único. O segundo pode ser outras pessoas, mas o primeiro, ele tem que ser o primeiro. Amarás o Senhor teu Deus, é o primeiro grande mandamento. Amar a Deus é ouvir e obedecer e praticar a sua palavra. Então, se você ama a palavra de Deus, você pratica a palavra de Deus, se você pauta a sua vida, fundamenta a sua vida na palavra de Deus, então você está mostrando que ama a Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vou falar para vocês a experiência que eu tive. Eu já falei aqui, mas talvez muitos não tenham ouvido. Uma vez eu peguei esse texto, eu li esse texto de João, capítulo 15, versículo 7, e eu queria muito, eu já era convertido, eu já era de Deus, porque eu orei, eu fiz uma oração a Deus, fundamentado nessa promessa de Jesus. Eu disse para ele, eu queria uma coisa. O que eu queria era algo do meu coração. Eu queria agradar o meu coração. Infanto juvenil, sabe como é que é? A gente faz muitas bobagens, pede o que não deveria, enfim. E eu pedi, e eu falei, Senhor, está aqui escrito, coloquei o dedo nesse texto da Bíblia, falei, está aqui escrito, se isso aqui for o Senhor que falou, então tem que acontecer, eu quero isso. O Senhor disse, pedireis tudo, tudo é tudo, qualquer coisa que eu pedir, o Senhor tem que me atender, porque o Senhor prometeu. E eu pedi que ele realizasse aquele sonho do meu coração, aquela cobiça do meu coração. E ele atendeu o pedido. Ele atendeu o pedido. Só que, durante o período em que eu estava com aquele pedido já concretizado e estava pronto para selar aquele pedido na minha vida, meu Deus, eu vi que eu tinha feito uma besteira. Eu pedi uma coisa que não estava atendendo à vontade de Deus, porque eu sabia disso, porque quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente quer fazer a vontade de Deus,
quando é a vontade de Deus em nossas vidas, então a gente não tem dúvida, não há dúvida nenhuma, não há resquício de dúvida, nem sombra de dúvida. E eu não estava nessa situação. Deus me havia atendido, de acordo com a palavra dele, tudo é tudo. E então, naquele momento que eu vi que não era vontade de Deus, ele me deu um sinal disso, eu voltei atrás. Eu descumpri a minha palavra. Eu desonrei a minha palavra. E disse, ó meu Deus, me perdoe. O Senhor disse tudo. E eu pedi o que eu queria. E o Senhor me deu. Mas agora eu volto a ti com a mesma promessa. O Senhor disse, pedireis tudo. Agora eu peço que o Senhor tire isso de mim. Remova essa situação, porque eu entrei numa furada. E eu não sei como sair dessa furada. Eu estou pronto para assumir essa furada e sair fora, para desonrar a minha palavra, enfim. Mas eu quero que o Senhor me tire isso. E ele me atendeu. Sabe, coisa de garoto, sabe? Coisa de jovem, sabe como é que é? Pois bem, minha amiga e meu caro amigo, eu sei que você vai dizer, poxa, bispo, mas eu queria ter dinheiro, eu queria ser rico, eu queria isso, Presta atenção, quando você pede qualquer coisa, tudo inclui qualquer coisa, mas se for contrário à vontade de Deus, você vai se arrebentar. Ele te dá, mas você vai se machucar, e vai sofrer, e vai gemer. Ora, qual é a proposta que nós começamos ontem, começamos hoje? Se você é uma pessoa que tem sede de Deus, de conhecê-lo, sede da presença dele em você, sede do batismo com o Espírito Santo, então, tudo que você vai pedir, esse é tudo mesmo, é tudo. E eu estou aí como prova disso. Peça ao Espírito Santo. Ó, meu Deus, eu quero o Espírito Santo. Essa é a campanha que não tem como falhar. Se você atender o que Jesus fala, se você atender o que ele está falando, que é para todos, aqui é para todos, qualquer um, seja da igreja A, B, C, D, seja lá o que for, se você atender essa primeira necessidade, Jesus disse, se vós estiverdes em mim, eu estava em Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, as palavras de Deus estavam em mim, e estão. Então eu pedi, e Deus me deu. Mas depois eu falei, não, eu errei, por favor, tira, eu não quero mais. E ele tirou, graças a Deus. Ele é tão bom, tão misericordioso, tão compassivo, tem paciência com a gente, sabia? Deus tem paciência com a gente. Ixi, é muito grande a paciência dele. Então, amiga, e eu posso falar isso para você. O meu tudo que eu pedi a Deus, então aconteceu. Eu primeiro atendi a primeira condição, se vós estiverdes em mim, eu estava em Jesus, e as palavras dele estavam em mim. Agora eu peço tudo, eu peço isso, e eu pedi, e Deus me atendeu. Então eu posso falar isso para você, se você quer o tudo, que é o Espírito Santo, que é o melhor, não existe nada melhor do que o Espírito Santo. O Espírito Santo é melhor do que você ganhar em todas as loterias do mundo inteiro, ganhar todo o dinheiro do mundo, todo o ouro do mundo, todo o poder do mundo, toda a riqueza do mundo. O Espírito Santo é a maior glória, porque ele é o Espírito da eternidade, ele é o Espírito da glória de Deus. Você já imaginou o Espírito da glória de Deus dentro de você? Ah, não sei se você pode imaginar, mas olha, é muito grande.
Por isso nasceu a Igreja Universal do Reino de Deus. Ela nasceu por conta da glória de Deus estar em nós. É isso aí. Agora você imagine o que Deus quer fazer através da sua vida. É algo extraordinário. Bom, nós falaremos mais a respeito disso amanhã. Mas não se esqueça, se você quer entrar nesse propósito, até domingo, porque nós estamos orando e pedindo a Deus que domingo haja um derramamento sobrenatural, uma chuva do Espírito Santo em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo, em todo o planeta. Mas todos, obviamente, que querem receber o Espírito Santo, devem fazer esse sacrifício. Mas por que eu tenho que fazer esse sacrifício? Ô bispo, por quê? Porque você tem que provar para si mesmo, primeiramente para si mesmo, que você quer, de fato. Depois provar para o diabo, o seu inimigo, nosso inimigo. E provar para o mundo que é isso que você quer em primeiro lugar. E pode ter certeza, você vai mostrar a sua sede fazendo o jejum físico e o jejum espiritual apenas até o meio-dia, de meia-noite até o meio-dia. Tá bom? E domingo, então, você vai cobrar de Deus. Está aqui, ó. Oh, meu Deus, eu fiz esse jejum. O Senhor viu o meu esforço, o Senhor viu. Agora, está aqui a palavra. Você leva a Bíblia, sua Bíblia na igreja neste domingo. Então, você vai, diante do altar, você vai colocar o dedo nessa promessa. Ou então levantar a promessa dele na sua mão, porque nós estamos dando para todas as pessoas graciosamente esse versículo em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você pode receber esse versículo. Receba esse versículo e domingo esteja preparado para receber o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.